Mira sempre foi conhecida em seu pequeno vilarejo às margens do Rio São Francisco, no interior de Minas Gerais, como uma jovem doce e cheia de vida. Tinha um sorriso fácil, uma risada que se espalhava pelo ar como sinos de igreja em dia de festa, e olhos que brilhavam como se guardassem segredos da lua. Seu maior tesouro era Luca, um jovem soldado que havia sido transferido para servir na Fortaleza do Luar, um antigo bastião militar erguido no alto de uma colina de pedra, que há séculos vigiava o rio e o vale ao redor. Era ali que, nos finais de tarde, os dois se encontravam em segredo, sonhando com o futuro, casamento, filhos e uma pequena casa com jardim de buganvílias. Mas o destino não costuma perguntar. Numa manhã abafada de verão, Luca recebeu ordens para marchar rumo à guerra em terras distantes. O beijo de despedida foi rápido, molhado de lágrimas, e ficou gravado na memória de Mira como uma ferida aberta. "Eu volto para você. Espere por mim", prometeu ele, sem saber que a promessa pesaria como ferro em brasa na alma da jovem. Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos. Nenhuma carta, nenhuma notícia. Apenas o silêncio e a ausência. Mas Mira se recusava a acreditar na morte. Todas as noites, quando a lua cheia se erguia sobre o rio, ela subia sozinha as muralhas da Fortaleza do Luar. Ali, diante do vento frio que soprava pelas fendas de pedra, dançava. Girava com os braços erguidos, os pés descalços tocando as pedras antigas, acreditando que cada passo, cada movimento, era uma prece que poderia trazer Luca de volta. Os moradores do vilarejo começaram a sussurrar, primeiro em compaixão, depois em medo. Diziam que os olhos de Mira brilhavam demais sob a lua, como se refletissem algo que não era apenas humano. Numa noite de setembro, o vento soprou de forma diferente. Não era brisa, mas um sopro violento, gelado, que fez as tochas se apagarem e a lua desaparecer atrás de uma nuvem negra. Os sinos da capela bateram sozinhos, sem ninguém tocá-los. E então, silêncio. Quando a lua voltou a iluminar a fortaleza, Mira não estava mais lá. Alguns juraram que ela foi levada pelos espíritos que guardavam as muralhas. Outros acreditavam que o próprio rio a chamou para o fundo de suas águas. Mas a verdade é que ninguém nunca mais a viu. Ninguém, exceto aqueles que ousaram subir a Fortaleza do Luar em noites de lua cheia. Pastores disseram ter visto uma figura feminina girando sobre as muralhas, vestida de branco, com cabelos soltos que se confundiam com o vento. Viajantes juraram ouvir uma música triste, como se violinos invisíveis tocassem para um baile sem convidados. E o mais assustador, alguns soldados que ocuparam a fortaleza anos depois relataram ter visto uma jovem que chamava por Luca. Seu rosto era lindo, mas seus olhos estavam vazios, como dois poços sem fundo. Até hoje, dizem que Mira dança sem descanso, aprisionada entre o mundo dos vivos e o dos mortos, esperando por um amor que nunca voltará. E quem se aproxima demais da fortaleza em noites de luar corre o risco de ser convidado para sua dança. Poucos voltam para contar.